Bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do grupo dos Jungianos de Brasília. O tema de hoje é mediocridade e melancolia. Lamentavelmente hoje, pessoal, a gente vai fazer a live com o nosso queridíssimo professor da Unicamp, professor Paulo Castro, mas por questões de saúde, professor Paulo não pode estar conosco. Desejamos do fundo do coração melhoras para você, professor Paulo Castro. Imagino que você esteja nos assistindo, né? Mas em respeito a nossos pessoal que acompanha a gente, já falar telespectador, né? A gente resolveu seguir a nossa live de hoje sem o professor Paulo Castro, tá? Porque acho que é um tema muito importante na atualidade do que nós vivemos hoje, discutir essa condição dessa política existencial da mediocridade. O que isso quer dizer, pessoal? Até quem quiser participar, mandar perguntas, mandar questionamentos, estamos de coração aberto para você que está nos vendo. Parece que virou meio cena comum na nossa sociedade, na nossa civilização, né? O orgulho de falar, eu sou medíocre, né? Faço tudo meia boca, tá tudo legal, tá ruim, mas tá bom, sabe? Aquela coisinha, né? A gente tem visto muito isso na atual conjuntura da pandemia, onde você tem uma política meia boca, uma religião meia boca, profissionais de saúde meia boca. Cara, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Né? De repente o cara não quer ser médico, fala, pô, eu faço um serviço legal, o cara tem que prestar um péssimo serviço. E bater no peito, estufar o peito e falar, cara, eu sou medíocre. Tá? Então, eu particularmente, eu tenho esse questionamento, por que na nossa cultura virou uma cena comum, um ponto de existência, essa condição da mediocridade. E junto à mediocridade, o que a gente tem visto muito na sociedade é um cenário de uma melancolia, de um pessimismo, de uma coisa, sabe? Tá ruim, eu não ganho dinheiro, eu não consigo viver, eu não consigo tocar as coisas. Por que essas duas coisas estão muito atreladas, né? O que está acontecendo na nossa cultura, no nosso Brasil subdesenvolvido? Por que as pessoas, né, vestem a camisa do loser, né, do perdedor, do tá ruim, mas tá bom? E aí, galera? Eu quero questionamentos, manda pra gente aqui. Hoje eu tô com uma auxiliar muito especial aqui, Dona Luísa Aleixo, né, que vai estar lendo as perguntas pra gente aqui, né? Dentro dessa conjuntura que é tão forte na nossa cultura hoje. Tá? Por que as pessoas têm esse orgulho de vestir essa camisa falando, ó, eu sou um perdedor? Tá? E aí? O que vocês acham que acontece? Né? Bem, a primeira condição que eu vejo, eu acho que nós temos uma realidade, né? Vivemos um Brasil subdesenvolvido. E se a gente for parar para pensar a história do nosso Brasil, nós começamos a combater o analfabetismo praticamente na década de 50, década de 60, quando o governo brasileiro começou a institucionalizar programas tipo Mobral. Né? No que pese hoje, eu vejo muito o analfabetismo funcional é um derivativo do nosso analfabetismo ancestral da década de 30, né, 40, 50, 60, onde tem muita gente aí orgulhosa de falar, olha, eu sou ignorante, né, eu não sei nada. E o problema hoje é essa coisa que mistura vaidade, mistura orgulho, né, o acho que eu sei, afrontando o genuíno saber, por exemplo, da ciência, de quem de verdade estuda, né? Tanto é que no Brasil hoje, em plena pandemia, a gente tem hoje obreira de igreja querendo saber mais do que médico. Tá? Isso com o aval do governo. E quando eu falo governo, galera, eu estou falando da federação, governo estadual, governo municipal. O que tem de gente aí querendo dar palpite na área de saúde sem ser profissional de saúde
Aí você perguntou, vem cá, o que você estudou para poder querer prescrever medicamento grave, medicamento que requer, por exemplo, a gente está tendo agora o caso do presidente da República, que está tomando a tal da cloroquina, fazendo, né, 2 eletrocardiogramas por dia, né, com uma equipe médica em cima do cara o dia inteiro, monitorando o coração dele, porque o remédio dá efeitos colaterais que são pesados. E tem muita gente aí achando que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. É a cultura do acho, né? Que vem dentro desse cenário de pessimismo. Eu fico muito assustado com esse pessimismo, né? Com essa melancolia social, das coisas estarem ruins, não estarem funcionando muito bem. Tá? É só um minutinho, pessoal. Luísa, pega para mim uma água, por gentileza. Né? As coisas não estão bem colocadas, né? E vai nessa coisa de repente, a pessoa é obreira da igreja, eu acho que a obreira tem um papel muito importante dentro da igreja, ela obra, né? Tá? Mas cada coisa tem que ser do seu devido lugar e do seu respeito, não? E não é o que a gente vê nessa cultura da mediocridade. Tá? De repente, a obreira da igreja quer saber mais do que o médico, quer saber mais do que o ministro da saúde, tá? Quer mandar nas coisas. E aí o cenário cai num processo horroroso, que as consequências estão aí. Obrigado. Né? Em plena pandemia, tá? E é o cenário catastrófico que nós vamos assistir nos próximos meses, lamentavelmente. Por quê? Tá? O medíocre, ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser a pessoa mais bonita da festa. Né? É o feio que jura que é bonito. E aí? Nada contra os feios. Vinícius de Moraes já falava que beleza é fundamental. Me perdoem as feias. Mas, pelo menos, se você é um feio, você pode ser um feio simpático, não? Hã? É melhor do que virar um feinho, né? Que acha que a pessoa mais bonita da festa e sai pisando em todo mundo, dando cotovelada em todo mundo por falta de humildade. Que esse cenário, para mim, particularmente, né, como psicólogo clínico, como alguém que vem estudando saúde mental minha vida toda, o orgulho quando toma conta da pessoa, a arrogância, a vaidade, a gente começa a ter um cenário catastrófico que vem renutrindo a melancolia. E a gente está num cenário de uma tristeza cultural, tristeza como patrimônio cultural. Né? Nós somos um povo triste, que a gente gosta de farra, de carnaval, mas se tocar uma sofrência, a casa vem abaixo. Tanto aplauso, né? Porque o povo gosta de sofrência. Isso está na nossa música, está no cinema, está no apogeu da novela mexicana, que fez sucesso no México. Mas graças à nossa SBT, Usurpadora foi a novela das novelas. Na celebração dessa coisa, né? Que a gente fala que tem que ter um dramazinho, tem que ter um dramalhão mexicano, senão a coisa não é legal. Tá? Se não tiver o dramalhão mexicano, a coisa não funciona por aqui. Tá? E é muito interessante quando a gente começa a pensar nessas questões, em termos de psique, né, em termos da própria psicologia analítica, que o recolhimento da projeção, né, quando a gente projeta demais ideais que são meio que inalcançáveis, né, o recolhimento da projeção, né, que a psicanálise tanto discute, que a própria psicologia analítica também se debruça sobre, ele vem com um processo de muita dor psíquica. Traumas, choro, não está legal, a vida não está boa. A pessoa se nutre de muitas fantasias e de repente quando ela começa a olhar que a realidade não é muito essa, né, a coisa desandou na mão dela, aí o choro vem. E eu falo que a melancolia, na verdade, é um agente de 2 processos psíquicos muito fortes. Né? Fracasso do ego
diante da individuação, a pessoa não conseguiu seguir o caminho que ela pretendia, aí, auto-boicote, tá? A pessoa se identifica com a sombra e ela passa a ser aquilo que ela jamais gostaria de pensar em ser. E aí a gente pode cantar até, né, Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Hã? De repente você se olha no espelho e você se vê mais careta do que sua mãe jamais foi. E detalhe, a pessoa odeia caretas, né? E aí, galera, como é que a gente pode encarar isso, né? De repente você descobre que você virou aquele corrupto que você odiava. Você virou o cafajeste que você odiava. Tá? Ou você virou o fariseu que você tanto lutou contra. Como lidar com essa identificação com a sombra? Tá? E por que isso acontece na nossa vida psíquica? Né? Por que a gente vê muito isso em consultório? Né? Muitos casos de depressão que eu atendi na minha vida profissional, eu vi que iniciaram exatamente com essa tomada de consciência. De repente a pessoa se vê no espelho da vida e fala, cara, eu virei a coisa que eu mais odiava. Estou fazendo igualzinho meu bisavô fazia e eu não gostava do que meu bisavô fazia de forma alguma. Né? Por que essa distorção no nosso caminho, essa distorção na nossa autoimagem, esse processo de repente, você está fora do seu eixo, você está fora das normativas da sua vida, por que isso vem de uma forma tão dolorosa, né? E vem. E a gente que está lidando com pacientes na clínica terapêutica, esse é um cenário que, infelizmente, ele é recorrente. Por excesso de fantasia, que isso hoje também é uma realidade na nossa civilização. Né? Nós vivemos esse excesso de fantasia. E o rompimento com o caminho da nossa individuação. O ser humano está muito desconectado da sua individuação. Ele não sabe mais quem que ele é, o que ele gosta. E, aliás, a individuação ela só acontece quando você tem muito fortalecido dentro de você o eixo ego-self. Você precisa de um ego fortalecido para poder observar, né, as nuances do self. Então, a percepção tem que estar legal, né? Principalmente a percepção da função intuição. E aí é onde a giripoca pia, tá? Muita gente não está nem um pouco conectada com isso, né? Aliás, hoje o que eu conheço de junguianos materialistas, né? Pessoas que falam que tem muita espiritualidade, mas na verdade ela está com os dois pezinhos cravados no chão e não consegue voar absolutamente nada, infelizmente existe, né, gente? Tá? E são escolhas, são processos, né, que muitas vezes vão fazendo a pessoa ficar muito desfocada do próprio caminho dela. E aí desfocou do seu próprio caminho, aí a gente abre as portas de um outro cenário que é a trajetória da melancolia. A libido não está indo para um caminho de evolução. Falando num termo psicanalítico, né, para a gente poder pegar os outros públicos, né? Ou sendo mais didático, né? O cara tinha talento para jogar futebol e vira um burocrata, né? Dá para ser feliz quando a gente se trai? Quando você perverte seu próprio destino, né? A pessoa tem vontade de fazer uma coisa muito forte dentro da alma dela e de repente ela se vende, ela se trai. Ela ignora os chamados da alma, né? Se bem que eu, por experiência de vida, como terapeuta, acho que você não ignora os chamados da alma, né? Porque a alma ela não vai desistir de você. A nossa alma ela grita, né? Ela pede, presta atenção, através dos sonhos, através dos desdobramentos de percepção, através da sincronicidade que vai acontecendo com o universo o tempo todo. Nós somos muito sabatinados com relação a isso 24 horas, né? Tanto é que se você tinha talento para ser bailarina e abandona o seu balé,
Cara, você não pode ver uma cena de filme que tem a dança que você vai ficar incomodado. E aí o cenário do reino mágico da nossa querida melancolia. Né? O tal do Capitão Gancho podia ser um grande marinheiro, né? Mas ele resolveu bancar o pirata e pirata desastrado. Então, essa coisa é meio complicada na nossa existência, né? E hoje, lamentavelmente, galera, eu frequento redes sociais, utilizo elas, eu sou deficiente visual, e eu tenho achado muito encantador, de uma certa forma, e não tem nada de encantador, o mundo mágico dos rabugentos que virou as redes sociais, né? Você já parou para pensar quantas vezes você reclama por dia em rede social? Porque não basta reclamar sozinho, né? Você está insatisfeito com a sua vida, né? Você tem que reclamar para a coletividade toda que poder falar, pô, cara, você é muito chato, né? Você é muito chata, olha que coisa gostosa. Ah, que legal, hoje eu postei 53 reclamações, né? No meu Facebook, no meu Instagram, né, Zé? O Zé, meu gato fugitivo, está aqui comigo hoje, né? Participando da live. Né? Então, cara, conta quantas postagens você fez na última semana reclamando de governo, reclamando da vida, reclamando do ex, da sogra. E quantas coisas positivas você postou nas suas redes sociais? Faz as contas aí. Eu acho que a gente pode ser politicamente posicionado para a vida, para a sociedade, mas acho que nessa métrica, se você está postando, né, 90% de coisas negativas e 10% de coisas positivas, lamento te dizer, mas você vira um chato, uma chata. E o mundo está cansado de chatices, não? Eu acho que a gente deve ser crítico com a sociedade, a gente deve ser crítico, mas acho que mesmo dentro da crítica a gente pode utilizar do humor, a gente pode utilizar de uma leveza, de uma certa suavidade, até para ter um efeito contundente com relação à nossa crítica, né? E eu gosto, e eu estou falando aqui para vocês na nossa live, né? Até com reflexão das minhas próprias postagens também. Tem dia que eu falo, cara, né, vamos aliviar, vamos postar uma piadinha também, uma coisa mais leve, até para você não passar a viver só no reino mágico da melancolia. Para você não transformar a tristeza, que é um patrimônio cultural nosso, na sua lápide, tá? Né? No frontispício da sua casa, né? Ó, aqui mora um ser chato, aqui mora um ser triste, aqui mora uma pessoa que não tem alegria, aqui é uma pessoa que não está de bem com ela mesma, né? E eu já vi muita gente entrando em várias crises, porque o que, que a melancolia persistente, né, pode nos revelar? Inclusive até uma distimia, é uma depressão menor, tá? Um processo, inclusive psicopatológico, que pode ficar cronificado, com vários rompimentos na área de trabalho, na área de educação, na área de lazer. Ah, para quem me conhece, eu fico muito preocupado com isso, porque eu já vi várias pessoas magníficas, com talento, com potencial, com capacidade, se rebentando profissionalmente. Ah, rompendo com socialização, né, perdendo vínculos importantes. Por quê? Ah, a pessoa ficou aquela coisa melancólica, chata, tristonha. Né? Eu sou músico nas horas de folga, você chama o cara para tocar, o cara fica aquela noite inteira cantando só Seresta Antida e a música de dor de cotovelo, né? Honda, Neg, né? Sabe? Oi, alô, né? Você vai viver literalmente. Vocês já pararam, pessoal? Até eu ia falar uma palavra agora, né? Você vai viver na fossa. Vocês já pararam, meus queridos espectadores, para pensar no que significa a palavra fossa? Galera, fossa é onde vai parar o resultado da latrina, né? Ah, eu estou na fossa, né? É um jeito chique de falar, eu tô na merda, né? Tá? Olha, ele vive na fossa, né? Oi,
Fossa é igual a fossa, né? É o reino mágico dos excrementos humanos. Tá? E aí, é lá que você quer morar? Né? Que nem minha vovó falava, tu tem vocação para ser curva de rio? É isso que você quer para sua vida? É isso que você está disposto a viver? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Né? E eu fico lembrando aqui, falando para vocês, além de pegar, né, um pouquinho de psicanálise, um pouquinho da obra do Carl Gustav Jung, né, o teórico que nós seguimos, eu acho que tem uma obra interessante também na história da psicanálise, que é o próprio Escutas a Ninguém, de Wilhelm Reich. Né? E o Reich foi muito combativo, inclusive politicamente, né? De questionar muito esse movimento da sociedade de massa, né? Das pessoas, dessa mediocrização social, a alienação. Tá? E aí? Você está disposto a ser um Zé Ninguém mesmo? Sabe, um burrinho de orelhinha baixa, tadinho de mim, veja como eu sou vítima desse mundo perverso, desse mundo que me judia, desse mundo que me faz mal. E o que mais me chama a atenção nos dias de hoje, gente, é o tanto de pessoas que ela não percebe que ela está dominada por um complexo dentro de uma estrutura autônoma e ela só entra, ela tem chances até de sair disso, mas parece que procura, a coisa que mais me surpreende na natureza do ser humano é a quantidade de casos que a gente vê na sociedade de auto-boicote explícito. Tá? Que começa com o presidente da república e desce até aqui no baixo clero, né? Pessoas que tinham tudo para dar muito certo, fazer coisas magníficas para a sociedade e vai se boicotando aqui, boicota de lá e associa com gente que não presta de acolá. E aí depois tem que ficar vindo a público para pedir desculpa, que não era bem isso que eu queria dizer, que não era isso que eu queria fazer. E a culpa é sempre dos outros, e troca de pessoa que está perto, se envolve de novo com gente errada. E aí? O que a nossa consciência tem a ver com isso? Tudo. Porque as escolhas não são aleatórias. Você pode não perceber a intensidade da condição que você está entrando, mas teu inconsciente percebe. Nós somos responsáveis perante o nosso destino. E se você não se amar, se você não ativar os mecanismos de autoproteção, de autocuidado, de respeito, inclusive com consciência crítica, você vai viver entrando enlatada. E aí é onde eu falo que a gente volta para o reino mágico da mediocridade e da melancolia. Chegando num outro problema, que isso pode passar a ser atributo de persona. Pessoas que vestem a camisa do, olha, eu sou o eterno desempregado, olha, eu sou o eterno cara, que ganha fora da namorada, eu sou a eterna frustrada, abandonada pelos homens. Vocês já perceberam tanto de gente que veste essa camisa como atributo de socialização? E tanto é que eu questiono muito certos movimentos sociais que, de um lado, eu acho legítimos. É muito bom quando a gente encontra a nossa turma, que a gente pode lutar para crescer em conjunto, mas eu fico muito receoso quando eu vejo, quando isso começa a virar um movimento de, somos os perdedores unidos, né? Que é quando o movimento social, o ismo, não te faz crescer. Ele te transforma apenas num resmungador profissional. Eu sou muito crítico de certos movimentos sociais quando eu vejo isso acontecendo. Tá? Porque aí você percebe, inclusive, que o movimento social, ele perde a legitimidade da discussão pelo qual ele foi criado. Ele perde a sua ideologia, ele perde sua força vital. E aí vira um bando de gente que você chega, por exemplo, num congresso de uma coisa dessas, é só reclamação do começo ao fim. É só a gente choramingando, que podia ter ganhado dinheiro, não ganhei,
Somos os desempregados oficiais, né? Dentro da área da psicologia tem muito disso, né? A turma que não estuda e que fica reclamando que a profissão é ruim, né? Porque a profissão não dá dinheiro, porque eu não consigo, mas paciente não tem, né? Aí você pergunta para a pessoa, você estudou direito para virar profissional? Aí a pessoa já começa a engasgar. Você lê os clássicos da nossa área, aí a pessoa tem uma crise de tosse, né? Você fez supervisão para poder lapidar o teu trabalho profissional? Né? Você fez terapia para se equilibrar, para poder virar profissional? Ou resumindo tudo isso que eu estou falando, você investiu na sua profissão para poder crescer e criar uma carreira de um jeito positivo? Aí a pessoa fala, porque eu sou excluído da sociedade, não tinha dinheiro para comprar. Oi. Aí o bicho pega. Porque a desculpa não vai fazer você viver ou não viver, né? Aliás, a desculpa ela sempre vem, né, como um processo de racionalismo, justificativo, né? Aí a gente cai no bom e velho mecanismo de defesa, na fuga da realidade, que hoje é muito comum, na negação, né? E eu falo, né, que é muito legal a gente perceber que na obra de Jung, né, Carl Gustav Jung, ele não nega a psicanálise, ele amplia a psicanálise. Até que em vários momentos ele cita Freud, né? Ele fala, olha, Freud foi até aqui e a partir daqui a gente seguiu, né? E na perspectiva de uma clínica do simbólico, olhando para isso enquanto arquétipo, tá? Que eu falei do mecanismo de defesa, a gente chega num arquétipo maravilhoso que é o do bode expiatório. Tá? Ou na antropologia, né? Que é a própria condição do chamado boi de piranha, que é aquele elemento que precisa ser sacrificado para o bem coletivo da comunidade. Muitas vezes até reis, né, sacerdotes eram sacrificados para apaziguar a ira divina. E aí é onde a gente fala que sempre tem que ter um trouxa, um doentinho, uma pessoa que não está legal com a vida dela, para ganhar xingo da família inteira. São as latas de lixo ambulantes, né, que as pessoas depositam toda a projeção de sombra delas coletiva. Tá? E isso é muito interessante observar a psicodinâmica da coletividade. Tá? Bode expiatório, ele não funciona sozinho. Esse tipo de advento a gente vê ele muito na dinâmica da coletividade. É aquele aluno que de repente a sala inteira revolta com ele. É o professor chato que os alunos começam a fazer abaixo-assinado para tirar ele. E às vezes até a pessoa é legal, mas não está naqueles dias muito legais e sem querer falar besteira do jeito errado. Alimentando o processo de identificação com a sombra, que gera o processo que a gente tanto fala, chamado auto-boicote. Agora, chega uma pessoa dessa e fala, vamos mudar, vamos fazer diferente na sua vida. Vamos nos fortalecer, ativar essa condição do amor próprio, né? Até de uma espiritualidade genuína, de crescimento, de luta, de trabalho, de desenvolvimento. Às vezes a pessoa ela vem tão acostumada a ser esse boi de piranha, ela está tão identificada com o bode expiatório, que ela fala, não sei se eu quero não. Ela apanha tanto da família, a família toda, né? Ela está tão machucada que no dia que alguém oferece para ela uma flor, ela xinga. E aí, vocês já viram isso, pessoal? De oferecer para alguém beijo, oferecer para alguém carinho, falar, não. Vocês já viram isso acontecendo, povo? Mandem perguntas. A Luísa está aqui do meu lado para ler as perguntas. Tem pergunta, Luísa? Assim, a pergunta não tem, mas a gente aqui falando. A Marta Luísa falou, costumo dizer que a desculpa é uma forma de aliviar sua culpa. Sim, Marta Luísa, né? Desculpa é uma forma de aliviar a culpa.
Só que aí a gente cai num outro processo, Marta, que é o racionalismo, é a justificativa, né? Só que tem uma hora, gente, a gente vê tanto isso aí em figura de autoridade hoje em dia, né? Não adianta, depois que você fala besteira, que você pega um Twitter em cadeia nacional para 250 milhões de pessoas e posta uma bobagem escabrosa, pedir desculpas depois é muito feio, gente. Pelo amor de Deus. Pensa, criatura, antes. Pensa, medita, tenha consciência em nome de Jesus. Tá? Em nome de Allah, o que você acreditar, mas tenha consciência antes de digitar o absurdo que você está postando. Porque a justificativa, ela não perdoa, né? Ela não repara, muitas vezes, o dedo que puxou o gatilho. Antes de puxar o gatilho, pensa, pelo amor de Deus. Reflete, sabe? E é isso que a gente vê hoje no cenário coletivo. A pessoa não pensa, não tem consciência, se joga na bobagem, que ela tem que entrar nessa condição do bode expiatório, né? Ela tem que ser o lixo da coletividade, o lixo da família dela. Tá? Uma vez eu atendi uma paciente de 25 anos de idade, ela falava, olha, eu nasci para não prestar. E isso estava tão arraigado na mulher. Eu falei, ó, eu fui espancada minha infância inteira. Minha irmã aprontava arte dentro de casa que apanhava era eu. Né? Minha mãe separou, a culpa da separação foi minha. O vizinho brigava, a culpa era minha. Pra que eu vou prestar? Agora aprendi que eu não quero prestar. E aí? E eu bato muito na tecla que essas coisas vêm muito associadas a esse fenômeno de muita melancolia. Ninguém montou um bloco de carnaval falado com o nome, né, Fudidos com Alegria, né? Isso é coisa de cacete de planeta, né? Eu tô tristão, tô sofrendo, sabe? Oi. Isso não existe, né? Aliás, se bem que hoje a turma do sertanejo universitário canta, né? Com a mãozinha no coração, que eu sou um corno, né? Eu sou uma pessoa que sofre, porque ela me abandonou, né? Eu sou o amante, que nunca vai virar não sei o quê. Eu fico ouvindo essas letras, eu fico vendo o povo cantando, emocionado, né? Eu falo, meu pai do céu, o que a nossa cultura virou? O cara está trabalhando o flagelo, o autoflagelo numa coletividade feliz. Eu lembro de Mamonas Assassinas, né? Sou corno, mas sou feliz. Oi, como? O que é isso que a gente faz com a gente? O que a nossa cultura está fazendo com a gente? De reforçar esse processo de uma identificação com a sombra. De reforçar essa condição hoje, inclusive, de uma valorização do nosso subdesenvolvimento. Aí o bode expiatório, o arquétipo do bode expiatório funcionando com força total, nutrindo uma persona distorcida. Tá ruim, mas tá bom. E aí eu fico pensando até na nossa coletividade, quem que vai ser o próximo bandido que a gente vai eleger? Pegando a máxima de Platão, né, aquela velha história de que cada povo tem o governo que merece, é até dolorido pensar nisso, né, gente? Por quê? Quem vai ser o próximo bandido que você vai votar? Quem que vai ser o próximo incompetente que a gente vai eleger? E como é que o retrato disso, ele vem de dentro para fora? Que acho que até pegando um dos teóricos novos da psicologia analítica, Andrew Samuels, fazendo uma leitura até da nossa psique coletiva, olhando para essa coletividade que está espelhada no nosso cotidiano. Por que o nosso povo tem que fazer questão de eleger sempre o pior?
né? É sempre aquela, não, ó, não tem ninguém para votar, deixa eu pegar o menos pior, né? E aí onde eu falo que nós reforçamos, inclusive, a ideia de subdesenvolvimento da nossa nação. E aí onde eu falo que, inclusive, o processo da psicoterapia ele tem uma função hoje na sociedade, que é gerar novas pessoas com muito mais consciência, com muito mais ego, um ego estruturado positivamente, para que ela possa ter identidade e uma função social reconhecida. Um posicionamento social, inclusive, muito mais crítico do que essas bobagens que a gente vê hoje por aí. Formar cidadãos com consciência, cidadãos que não falam amém para qualquer besteira, tá? Gente com capacidade, inclusive, até de resistência diante das frustrações, quando as coisas dão errado. Se a jornada da vida, a vida é a eterna jornada do herói, cadê o herói dentro de nós para resistir, para lutar, para não desanimar quando a dificuldade aparece? E aí o arquétipo do bode expiatório, ele nos joga exatamente no polo oposto. Que é o herói que desistiu, né? É o cara que falou, não vou brigar, não tenho força, eu não consigo, né? Eu não... Vou voltar lá pro Reich, né? Eu escuto Zé Ninguém, é um nome, mas Reich foi genial nessa aí, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? Do tanto que tem gente que vai por esse lado do não vai funcionar, eu não consigo. Se a gente parar para pensar que hoje no Brasil nós temos 13 milhões de jovens abaixo de 35 anos, da geração neném, que não trabalham e não estudam, a gente já vê o tamanho da encrenca que nós estamos vivendo. Salvo erro, no último dado que eu vi, esse dado que eu passei agora saiu pelo IBGE em 2018, em novembro de 2018, 13 milhões de jovens nessa condição. E se a gente for olhar hoje na questão do subemprego, quantos milhões nós temos hoje na sociedade brasileira? 90 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Tá? Lamentavelmente isso acontece, pode acontecer comigo, com qualquer um de vocês. Eu não questiono as condições hoje lamentáveis de mercado que nós temos, onde a política de Estado brasileira ela é focada única e exclusivamente em dar lucro para banco, dar lucro para grandes empreendimentos. Nós temos um cenário de ausência de distribuição de renda que é antológico no Brasil, e ninguém está disposto a mexer com isso dentro da nossa política, e a gente tem um cenário nesse ponto que vai gerar muito problema de distribuição de renda, muita gente com muita dificuldade para crescer, ok? A realidade ela é muito dura. Agora, se você for negativista, se o pessimismo tomar conta da tua vida, você não levanta mais. E aí você cai no processo do bloco dos descontentes, E ainda mais num planeta onde está tudo em transformação. A vida não está brincadeira, Se você não tiver capacidade de resistência, de luta, criatividade, para ter inovação, você se arrebenta hoje no mercado. Vai tudo dando errado, e aí, como é que faz? Tá? Mais algum questionamento, Luísa? Alguém comentou mais alguma coisa? Aqui, a menina Tutinha tá indo. A Mr. Chloe mandou um oi. O cão que o Tiger mandou grande irmãozinho só. Vocês não estão mandando perguntas, Mas vamos lá, um abraço para todo mundo que está olhando, está com a gente nessa live de hoje, Eu peço muita atenção para todos que estão ouvindo isso que a gente está falando, Não é que esse é um projeto neoliberal que você se basta sozinho, vamos meter o cotovelo em todo mundo, sabe? Eu montei meu primeiro milhão com... Não é nada disso, gente. O que eu estou falando é de força, inclusive de resistência. É consciência genuína. Acho que todos nós temos capacidade.
Todo mundo que está vivo, todo mundo que está me assistindo consegue fazer alguma coisa de sua própria vida. O problema todo é que nós temos uma cultura hoje vigente de derrotismo. De não vou dar conta, não consigo, né? E eu vejo muito isso até como professor universitário. Ah, não consigo, sabe? Você fala para o pessoal, lê esse livro aqui que é importante. Sabe como é que é, professor? Não deu. Né? Agora, essa mesma pessoa que fala que não deu, né? Quando você pega e de repente entra na rede social dela, você vê que estava na farra o final de semana inteiro. E aí? É aí onde eu falo. Não sou contra fazer festa, pelo contrário. Eu admiro demais as pessoas que conseguem ter alegria e positividade. Só que, né, não precisa ser na base do sacrifício, né, do seu crescimento. Você pode fazer muita farra, você pode ter muita alegria, desde que você mantenha seu processo de crescimento. Eu, particularmente, fiz muita farra na minha vida, sou músico nas horas de folga e estou aqui trabalhando também na área da saúde, dá para levar as duas coisas, sabendo dosar, a gente leva várias coisas ao mesmo tempo, qual que é o problema? Mas na nossa cultura, né, no nosso dia, a gente pode até pegar uma metáfora que o pessoal tem utilizado muito hoje em dia, né? Na nossa favela coletiva, o cara sai da favela, mas a favela não sai dele. Ele não consegue, sabe, evoluir, mudar a forma de pensamento. Aí tem um radicalismo, né? Nada contra a favela, mas a pobreza de espírito, eu particularmente hoje eu questiono demais na vida das pessoas. Que ela se acostumou a não dar certo, e na hora que você fala para ela, olha, vamos fazer um projeto aqui de virada? Não, veja bem, veja, olha... Eu já vi muito isso no meio artístico, por exemplo, né? Você vê gente que tem talento, tem capacidade, tem uma conotação legal até, né? Um repertório bom. O cara fala, pô, esse cara aqui podia estar ganhando até um dinheirinho tranquilo, né? Mas o cara vai se auto-boicotando em todas as formas, né? Até falando mal. Quando ele consegue arrumar alguma coisa, por exemplo, um barzinho para tocar, ele sai falando mal do barzinho. É porque lá da gente muito metida, eu sou um cantor popular. Quantas vezes já viram isso na vida de vocês, gente? É só que se auto-boicota. Tá? Quantas vezes a gente não vê isso no nosso consultório? Né? De repente, uma moça bonita, gente boa, né? Tem 15 caras querendo namorar com ela. Ela escolhe o mais encrencado. O que vai bater, o que vai humilhar, o que vai botar chifre. O que vai, né, destratá-la o tempo todo. Proibir de sair com as amigas, tirar dela a liberdade. Se ela estuda, não vai querer que ela estude. Por que as pessoas fazem tanto isso com elas, né? Entrando nesse caminho, né, de melancolia, né, de ai, tá tudo ruim, ai, tá tudo tão... E vou piorar a situação. Vocês já pararam para pensar e fazer uma análise crítica da nossa comunicação hoje no Brasil? O sensacionalismo da nossa empresa, a imprensa, nosso meio de comunicação? Eu falo com tranquilidade que 70% dos nossos meios de comunicação estão nessa cultura da melancolia. Eu, como pesquisador na área de saúde mental, se eu conseguisse ter uma ideia notável para a área de saúde, descobri a cura de um processo aqui, descobri um tratamento legal, eficaz, eu não teria espaço de mídia. Hoje, se você tiver talento, conhecimento, sabedoria, você não tem espaço para divulgar conhecimento. Agora, se você for, né, pessimista, quiser fazer conta, né, hoje morreu 1000, amanhã morreu mais 2, você tem todo espaço na imprensa para poder fazer isso hoje. E essa é uma realidade vivencial da nossa estrutura social. E aí a gente tem que terminar, né, a nossa live discutindo um processo muito complicado dentro da área de saúde mental, que é a cisão arquetípica.
né, que é esse processo, né, de uma certa forma até maniqueísta, de uma divisão onde você não consegue olhar para o outro lado. Né, um pensamento enrijecido e um enrijecimento bruto, né, onde de repente a gente não consegue perceber o outro e menos ainda o outro lado. A cisão arquetípica, ela rompe a nossa percepção. Aí você não consegue ver o lado bom das coisas, você tem que passar o dia inteiro sendo pessimista, né? É o dia inteiro entrando, por exemplo, no Facebook e postando notícia ruim. Na hora que aparece uma notícia boa, você fala, não, isso aqui não vou ler não, porque não tem graça. Uma coisa mais boa. Tá? E aí você fala, que cisão é essa que hoje o ser humano vive? E aí vou voltar a discutir política, né? A nossa polarização política hoje é assim. É uma democracia genuína, ela tem que ter posição e oposição. E é papel da oposição hoje, em qualquer cenário, criticar, tá? Bater o pé, fiscalizar. Tem 20 anos que isso não acontece direito no Brasil. Onde a oposição é sempre colocada com inimizade de morte. Tá? E não como processo de cobrança, de fiscalização, de organização. Em uma democracia genuína, né? Hoje você é posição, mês que vem você é oposição. O poder é alterno, o poder não é vitalício. Né? Então hoje o cara está eleito, daqui a 4 anos ele não está. E aí? Mas não, a gente quer aquela coisa complicada da unanimidade burra de Nelson Rodrigues. Né? E nós temos vivido isso. Até que os 56% da população brasileira está fanatizada. Seja na política, no desporto, na religião. E é uma coisa assim de intolerância mesmo. Né? E é interessante a gente observar que o intolerante, ele é a pessoa que está vivendo de uma forma radical a cisão arquetípica. Né? O ego enrijecido. Né? A persona extremamente endurecida. E aí a pessoa vai ter um problema gravíssimo, inclusive psíquico. Né? Que o fanático ele já é um doente mental grave, inclusive, né? Precisando de tratamento medicamentoso. Né? Muitas vezes vai ter que entrar até com antipsicótico para ele tratar, porque ele não vive no mundo da realidade. Ele vive no mundo da distorção das coisas. Vendo Satanás em tudo, achando que tem comunista que está debaixo da sua cama, que você vai pisar no chão, o comunista vai comer seu pé, sabe? Uma coisa. E eu que tenho amigos que inclusive são de esquerda, eu tô querendo achar um comunista, né? Em 2020, tá difícil, viu, gente? Que mesmo a turma de esquerda rasgou Karl Marx tem muito tempo. E aí? Vai explicar isso pro fanático, que não entende a evolução das coisas, né? Não, mas tem. Né? Aí você fala para ele, rapaz, para de delirar, ele ainda te xinga, põe língua para você. Né? Acha que você está falando coisa absurda. E aí é onde a gente vai entrando em problemas gravíssimos na nossa sociedade, na atualidade. É onde a gente pega a questão do imaginário tomando conta, né, de um jeito negativo do pensamento coletivo. Porque nessa situação toda começa a acontecer um processo de fragilidade do indivíduo. Que sempre acha que vai ter um monstro, um demônio ou alguma coisa para fazer mal para ele. É muita superstição, né? Tanto é que hoje a gente tem as drogas mágicas que vão te salvar do demônio da Covid. Tá? E que fragilidade é essa, né, pessoal? Por que tem tanta gente assim? A gente tem que pensar muito nisso, né? Por que você está tão frágil? Né? Por que a vida está tão frágil? Né? Por que as pessoas estão assim tão... né, assustadas, com tanto medo, e ao mesmo tempo vivendo esse cenário de vamos embora para a rede social reclamar da vida, resmungar do governo, resmungar da minha rua, resmungar do vizinho. Né? Que chatice coletiva é essa? Que melancolia coletiva é essa?
né? Que orgulho dessa mediocridade é esse? E eu estou cutucando quem está assistindo, espero que vocês pensem muito na postura que vocês estão tomando diante da vida de vocês, porque nesse cenário a gente visa trazer informação, questionar, trazer as pessoas para pensarem, né, tomar consciência. Né? Eu particularmente lamento muito que o professor Paulo Castro não possa ter estado conosco hoje, mas a gente entende, né, por questões de saúde, saúde nossa é prioritária, e teremos no futuro novas lives aí com ele, tá? Mandar um grande abraço para ele, espero que ele esteja nos assistindo, desejamos melhoras aí para você, professor, do fundo do coração, você é um cara muito querido para a gente, tá? E falar para vocês, né, eu espero que você possa se olhar, terminando essa live, à noite, no espelho, e não ter vergonha de você. Né? O que a gente pede para as pessoas é volte, por favor, a se amar, a se curtir, a se respeitar, a falar não para essa mediocridade coletiva, a buscar mudança, a falar, ó, vamos mudar, bora se trabalhar para mudar. Eu acho que nós podemos ter qualidade de vida a partir disso. A gente pode romper com essa cisão, né, desse maniqueísmo, né, de tudo ser bom demais ou ser ruim demais, e perceber o lado da dinâmica da vida. Eu acho que nós temos no cenário da nossa atualidade um profundo trabalho para fazer, né, principalmente quem está assistindo que é terapeuta. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer essa promoção de consciência na nossa sociedade. A gente está num cenário bem trevoso, né? Bem complicado, onde as pessoas estão tendo muita tolerância em viver mal. E acho que não cabe mais isso na nossa atualidade. Então, bora fazer uma transformação na nossa vida? Bom, agradecer a quem participou da nossa live de hoje. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo com um novo tema. Grande abraço a todos e até a próxima.